Paz do Senhor, amém? Vamos fechar nossos olhos, então, para estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, Pai. Quero te pedir uma bênção especial para cada casal aqui presente. Que o Senhor possa estar abençoando o lar, que o Senhor possa estar abençoando a família, Deus, e que o Senhor possa estar fortalecendo a união a cada dia. Fala conosco, Senhor. Toma também os casais que não vieram por motivo de enfermidade, por qualquer outro motivo. Abençoa, Senhor, para que no próximo encontro possamos estar todos reunidos, Pai. E queremos te louvar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. No último Live Love, foi o pastor que ministrou, né? E eu já estava com uma palavra, estava toda animada. Falei com ele, deixa eu ministrar no próximo. Deus já me deu uma palavra, que isso, aquilo outro. E fiquei com aquela palavra guardada. E Deus é muito tremendo comigo. Quem sabe da minha história, eu falo com vocês assim, eu tenho um mistério com Deus. Eu falo para Deus assim, Senhor, você sabe que eu preciso me preparar psicologicamente para as coisas. Então, não me pega de surpresa. Né? Eu sempre falo assim. E Deus sempre, quando vai mudar algum plano, algum esquema, Deus vem e me fala antes. E aí a palavra que eu estava no meu coração não rolou. Ah, você, irmão, assim, não rolou. Aí ontem eu fui preparar outra palavra, preparei 2 palavras ontem. Até falei com a Leia Patti, né? Vocês já viram eu fazer um bolo durante a pregação? Eles falaram, não. Falei, então é essa que vai. Vou fazer um bolo durante a pregação. Vou ministrar e vou estar fazendo um bolo no púlpito. Só que também não rolou. Aí fui dormir ontem depois de 1h da manhã e acordei hoje 6h30. 6h30, Deus falando no meu coração, queimando no meu coração, falando do filho pródigo. Quem já viu uma ministração de casal falando do filho pródigo? Nunca. Você já viu? Nunca, não é? Então, de manhã eu preparei uma dinâmica. Eu falei assim, eu vou fazer uma dinâmica e nessa dinâmica eu vou colocar o que Deus falou no meu coração sobre o filho pródigo e a dinâmica já vai ser a palavra. Mas só que o desenrolar do filho pródigo foi muito grande. Aí eu tive que tirar a dinâmica. Então, essa da dinâmica do bolo vai ficar para uma outra vez. E a gente vai ver o que Deus vai falar com a gente. Amém? Então, vamos lá no filho pródigo. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 15, do 11. Vai ser um pouco extenso. Sei que todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo, mas você já está sentindo aí? Deus queimar seu coração? O meu está queimando aqui. Até a respiração está querendo acelerar. Geralmente eu não tenho ficado assim. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Fala assim, dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Essa parábola, esse capítulo, de Lucas, começa Jesus ele respondendo aos fariseus, que os fariseus indagavam muito Jesus, por que ele andava com pecadores, por que ele era visto com pecadores. E Jesus ele começa esse capítulo falando. Primeiro ele começa lá com as 100 ovelhas, do pastor que perdeu uma, deixou as 99 e foi achar outra. Depois ele fala da dracma, que nós estamos estudando das dracmas no nosso grupo Café, da mulher que havia perdido uma e faz aquela limpeza na casa para achar essa dracma. E quando acha, ela dá uma festa e depois ele fala do filho perdido. Do filho caçula, fala assim, o filho caçula que estava entediado, fala entediado. E ele decide arrumar um pouco de adrenalina na vida, fala adrenalina da vida. O seu casamento está precisando de adrenalina? O seu casamento está te entediando? Então, eu queria trazer para vocês aí, eu tenho 2 definições de casamento. Você tem definição de casamento? O que é casamento para você? O que é casamento para você? Fala alguém para mim, rapidinho. Parceria. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, olha só, vou te dar 2 frases sobre definição de casamento. Casamento é uma escola onde 2 pessoas se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Amém? Você sabia ser casado antes de casar? Você sabia viver a 2? Viver com uma pessoa completamente diferente de você? Não. Segunda definição, casamento é a construção de uma nova cultura a partir de 2 culturas já diferentes. 2 pessoas completamente diferentes. Eu e o William são completamente opostos. Quem aqui era oposto seu? Dizem que os opostos se atraem, Eu sou aquela pessoa bem quietinha e ele é aquele espetaculoso, Completamente opostos. E casamento é isso. 2 culturas completamente diferentes. Então, partindo desse princípio aí de casamento, nós podemos ver que não há uma aventura maior, fala assim, aventura maior. Você não encontrará maior adrenalina do que a aventura do casamento. Fala, a viagem a 2. Quem foi, a turminha aí, esses 3 aqui, foram viajar recentemente. Foi uma aventura? Imagino vocês, hein? Vocês 3, mais as crianças, mais os agregados na casa. Que aventura! E o casamento é isso. É uma aventura que vai gerar a adrenalina.
E a parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida, né, a Lei Pati, né? Não sei o casal também se já é andado, né, na igreja. A parábola do filho pródigo ela é muito usada para quê? Para campanhas, para conseguir o novo crente, aquela pessoa que ainda não conheceu Jesus, ou então para trazer de volta aquele crente que estava, né? Aquele crente que estava desviado, mas nunca para casal. Mas eu queria, nessa noite, justamente pegar essa parábola e trazer para vocês o tipo de casamento que agrada a Deus. Fala o tipo de casamento que agrada a Deus. Você consegue me acompanhar aí? Você acha que dá para tirar alguma coisa dessa parábola do filho pródigo? Você acha que dá para espremer aí alguma coisa e falar de casamento? Então, nós vemos aí nesse texto 3 personagens muito distintos que aparecem bem, não tem? O filho caçula, né? É o primeiro dele. Então, vamos falar do filho caçula? O mais visto, fala para o seu irmão assim, para o seu cônjuge, o mais visto na parábola. A gente vê que esse menino, ele se destaca, fala assim, se destaca. Porque ele queria adrenalina, ele queria aventura, ele queria diversão. E nós vemos aí que o filho caçula nos lembra do casamento que caiu na rotina. Fala casamento que caiu na rotina. Fala até desanimado, caiu na rotina. Porque a gente sabe que rotina funciona muito bem numa empresa, em casa, onde você precisa ter toda uma rotina para que nada saia do controle, com os filhos, com tudo. Mas no casamento faz assim, ó. Não funciona. Não funciona mesmo. Porque a rotina, fala assim, a rotina é a primeira de várias armas letais que podem matar um casamento. Então, a rotina é a primeira de várias armas que existem para matar o casamento. A rotina faz com que a família perca o brilho da magia de estar juntos. Começa a ficar chato. É como perder o sal. Já comeu comida sem sal? Ou então está resfriado que você não sente sabor? A comida pode ter sido o Tiago que preparou, mas não vai ter graça. Né, Felipe? Vai estar sem gosto. Então, ou acabamos com a rotina, ou a rotina acaba conosco. Repete comigo isso. Ou acabamos com a rotina, ou a rotina acaba conosco. Porque a rotina ela pode asfixiar o casamento. E assim, como o filho pródigo pensou naquele dia, a rotina nos leva a pensar que existe diversão fora do casamento. Você já pensou assim? Seu casamento caiu na rotina, você já pensou assim? Existe diversão fora? Então, para eliminar, fala, pastor, o que a gente faz para eliminar, então? Qual que é o remédio? É a criatividade, Pati. A criatividade. O humor. Faz seu cônjuge rir. Seja palhaço em casa um pouquinho. Muda a rotina, faz algo diferente. Chama para jantar fora, põe a mesa no quintal. Eu tinha um cunhado que fazia isso. Chamava o menino para jantar fora, botava a mesa no meio do quintal. É criatividade, é coisa que para sacudir. Fala, precisa sacudir. Porque o humor, a alegria, ela vai ser um lubrificante que vai lubrificar essa engrenagem que é o casamento. Aí a adrenalina vem. Fala para você, aí a adrenalina vem. Uma outra característica nesse filho caçula foi a sua total falta de compromisso com a família. Porque ele pediu ao seu pai a herança. Quem aqui pediu a herança para o pai com o pai ainda vivo, o pai cheio de saúde? Você dá um tapa num filho desse, não dá, não? Vai trabalhar, vai fazer o seu dinheiro. Mas ele mostrou que não tinha compromisso nenhum. E o compromisso, fala comigo, o compromisso é a segunda arma letal contra o casamento. Qual foi a primeira que eu falei aqui? E qual é a segunda? Alguém que tenha assumido esse compromisso já não pode mais viver uma vida de solteiro, pode? Não pode. Eu não posso mais viver no meu casamento
como se fosse só eu que tomasse as decisões, como fosse só eu que tivesse que fazer todas as coisas. Agora nós somos dois, sendo um. Fala, 2 igual a 1. 2 que são, é o que a irmã falou ali, né? Eles tiveram as mesmas experiências para contar. Isso vai acontecendo com o tempo, tá, gente? Não fica triste, não. Isso é por causa do tempo de casado. A gente vai se tornando semelhantes, não é, irmão? Os gostos vão ficando parecidos. Então, os opostos vai ficando, tá? Então, essa falta de compromisso que esse jovem caçula teve aí com a família também se instala no casamento. Quando um dos cônjuges não tem o compromisso, quando um dos cônjuges ele passa a querer decidir sozinho, não pedir opinião. E nós precisamos saber que, para curar essa falta de compromisso, precisa do temor a Deus. Fala, temor a Deus. Porque quando você casa, não importa se você casou numa igreja crente, se você casou numa igreja católica, se você casou não sei aonde. Você fala diante de Deus. O celebrante fala diante de Deus e dessas testemunhas, não é? A primeira coisa é Deus. Você está diante de Deus. Então, se você tiver o temor a Deus te impede de fazer muita coisa. Ou será que não? Ou será que é só comigo? Porque foi diante de Deus. Foi diante de Deus que você fez. Então, o temor a Deus, você vai pensar várias vezes quando for fazer alguma coisa. A falta de temor faz com que vivamos uma vida descompromissada. Fala, descompromissada. Porque eu, antes de assumir um compromisso com o William, eu tinha um compromisso com Deus. Você pensa assim? Ou você, se não der certo, a gente separa. Hoje em dia, os casamentos estão assim. Incompatibilidade de gênios. Gente, teve uma época na vida que você só escutava isso. Por que você está se separando? Incompatibilidade. Parece que as pessoas tinham prazer de falar essa palavra. Incompatibilidade de gênios. A gente nem sabe o que significa isso, mas estava repetindo. Mas esqueceu que fez um compromisso diante de Deus. Não fez um compromisso diante do pastor, do celebrante, do padre. Fez um compromisso diante de Deus. Aí precisa arcar com as responsabilidades. Falar arcar com a responsabilidade. O que nos faz vencer as tentações que aparecem no decorrer da vida é o temor a Deus. Fala, é o temor a Deus. O que nos faz decidir amar o nosso cônjuge é o temor a Deus. É ou não é? Tem dia que eu tenho vontade de esganar o William. Mas o temor a Deus não deixa eu fazer isso. Tem dia que eu tenho vontade, não tenho vontade de separar, mas tenho vontade de pegar o travesseiro na hora que ele está dormindo e afundar na cabeça dele. Mas não faço porque eu tenho temor a Deus. Pensa, é só eu? Vocês vão deixar eu falar isso sozinha? Não, é verdade. Mas o temor a Deus, não é? Deus segura a minha mão, Deus segura a minha boca. Não é? Nunca pensei jamais em me separar. E eu nem conhecia aquela tal lá, não, hein? Não conhecia, não estudei com ela. Não estudei com ela. Mas a verdade é essa. Mas o temor a Deus, gente, é tudo. Falo, o temor a Deus é tudo. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, acima de todo o meu entendimento, de toda a minha razão, se eu tenho o Espírito Santo me controlando, não é verdade? Então, o remédio para vencer a falta de compromisso é o temor a Deus. Amém? O segundo personagem da nossa história aí, estou confundindo a sua cabeça? Tem certeza? O segundo personagem da nossa história aí é o filho mais velho. Ninguém nunca fala dele, né? Na parábola do filho pródigo, geralmente ele fica escondidinho lá. Mas o filho mais velho,
ele representa um nível de inflexibilidade dentro do casamento, um nível de dureza. Você conhece cônjuge assim? Ele para ser ogro, ele precisa melhorar muito, não é? Então, ele representa, porque tudo que se constrói com rigidez quebra fácil, não é? Você já trabalhou com material muito rígido? Às vezes, qualquer força que você põe, quebra. Eu comprei um escorredor de arroz esses dias, que ele é tipo uma bacinha e tem uns furinhos embaixo. Aí eu fui dar uma apertadinha nele para a água sair mais rápido, quebrou, porque ele era muito rígido, não era maleável. Então, toda estrutura feita muito rígida, ela quebra com facilidade. Precisa ser maleável. Fala, precisa ser maleável. E a graça de Deus me ensina que todo mundo merece uma segunda chance. Até eu, fala assim, até eu. O irmão mais velho nessa história... Você conhece alguém parecido com esse irmão mais velho? Ele não podia aceitar que o pai perdoou o filho que gastou a herança toda. Né? Você viu? Esse seu filho, ele nem fala meu irmão, esse seu filho gastou com prostitutas, com beberrões, e o Senhor vem e traz de novo para a nossa família. Ele nem fica sensibilizado do que o irmão passou, como estava. Porque do jeito que ele estava vivendo, você imagina que ele voltou para casa o caco, né? O pó da rabiola, como diz muitos aí. Mas ele não pensou nisso. Porque ele era inflexível, fala inflexível. E esse irmão mais velho nos ensina que a intolerância dentro do casamento é a terceira arma letal que é capaz de destruir o relacionamento. Então, qual é a terceira arma? Intolerância. Quando o marido se torna insensível às necessidades da esposa, e quando a esposa se torna insensível às necessidades do marido, é hora de se render novamente ao senhorio de Cristo. É hora de novamente voltar ao temor ao Senhor. Porque nós aprendemos o que no Casados para Sempre? Quem fez aqui? Fala para mim aí. Como que você tem que cuidar do seu esposo? Antes a gente falava assim, né? Eu casei para fazer você feliz. Agora a gente fala como? Eu casei porque eu era feliz e eu quero compartilhar a minha felicidade com você, a minha alegria com você. Somos parceiros, como o Felipe falou, casamento é parceria. Dois caminhando no mesmo objetivo. E se a intolerância está no meio disso, o objetivo não é alcançado. Falou, o objetivo não é alcançado. Então, olha aí para o olho do seu cônjuge e faz uma pergunta a ele. Será que vai ser forte? Se você tratasse seus amigos como você me trata, quantos amigos você teria? Não precisa responder alto não, tá? Se você tratasse seus amigos como você me trata, quantos amigos você teria? Quanto vale quem você ama? É o dia a dia. Já pensou nisso? Quantas vezes eu falei, gente, meu marido hoje ele é um homem de Deus. Mas quando eu casei com ele, ele não era. E eu falava para ele assim, bem, você é um cavalo. Não, sério. Hoje, quando eu casei com ele, ele não era convertido. E eu caí na burrice, né? Porque uma serva do Senhor, mulher de Deus, não era tão mulher de Deus, né? Para ir em julgo desigual. Por isso que eu falei, Ana Paula, me dei mal. Mas paguei o preço. Falava com ele, tu és um cavalo. Hoje, ele é um cavalo convertido. Se converteu. Ele não sabia da minha palavra, Tiago. Não compartilhei com ele. Mas é verdade. Era intolerante.
Era o que ele queria fazer, não era o que nós iríamos fazer. Se ele falou, era aquilo. Mas nós somos parceiro, como o Felipe falou. Nós somos uma equipe de uma só carne. Então, temos que sentar. Hoje nós fazemos isso, aprendemos. Olha, estou pensando em fazer isso. Vamos fazer? Vamos orar primeiro, então? Vamos ver o que Deus diz? Que a gente pode querer, mas Deus pode não querer. Então, hoje, a intolerância acabou. Mas até chegar nesse nível, né? Demorou muito não, graças a Deus. Né? Eu já contei a minha história aqui, né? Alguns não conhecem. Tem um casal ali novo, eu vou contar. Eu conheci o William, eu era da igreja, e quando eu conheci o William, me dei uma esfriada. Uma esfriada curta, mas dei. E um belo dia, na casa da Jéssica, a minha cunhada começou a fazer um grupo lá, de estudo. O William foi comigo no primeiro dia, depois não voltou mais, e eu continuei. Na última lição, era 10 lições, eu falei assim, estou voltando para Jesus. E eu lembro que, participando desse estudo, eu falei para ele assim, bem, voltei para Jesus. Nossa, Deus, uma maravilha, né? Falou, não, mãe, mas vou continuar a mesma coisa, a gente vai sair, né? Vamos viajar, não tem problema. E teve um dia que acabou o estudo do grupo, igual a gente sempre faz, negócio de ficar depois, no mesmo quintal, tá, gente? No mesmo quintal. Acabou o estudo, fiquei um pouquinho na minha cunhada conversando. Cheguei em casa, o cavalo estava lá, ó. Parecia que tinha sido ferroado. Falou comigo na minha cabeça, como se eu tivesse passado a noite fora. Eu não falei nada, só fui no banheiro, falei, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, e se o meu marido faz parte dele, converte, porque não dá sozinho. E Deus honrou a minha oração, porque Deus tinha um plano, hoje é um pastor abençoado. Né, meu bem? Abençoado. Não demorou muito. Foi questão do casamento até a conversão dele, foi questão de uns 2 anos. Depois de convertido, ainda tinha uns, né? Porque ninguém deixa de ser ogro de uma noite por dia, né? Tem que se aprender. Mas está aí. Então, tem poder. Quando você é sincero diante de Deus, as coisas acontecem. A intolerância deixa de existir. E o terceiro personagem da nossa história aí revela o modelo de casamento que Deus espera de nós. Quem que é o personagem aí da nossa história? Quem? O pai. Esse pai não apenas dá ao filho o que ele pedia, mas também sabendo que o filho não saberia manter aquela herança, como ele fica esperando o filho dia após dia. Diz que toda tarde, né, ele ficava lá, olhando para o infinito, esperando o filho caçula voltar. E quando volta, ele faz aquela festa. Então, nós vemos que esse pai ele revela características encontradas lá em 1 Coríntios 13. O que é que fala em 1 Coríntios 13? De 1 ao 4, lá principalmente. Fala do amor, né? Do amor. Tem até um texto aqui, alguma coisa que eu coloquei, não tem? O amor é sempre paciente, generoso, nunca é invejoso, não é rude. O texto aí do apóstolo Paulo, que explica esse versículo, está no versículo anterior, lá, do 12:31, a parte B. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E qual que é o caminho que o apóstolo Paulo nos mostra? É o amor, fala, é o amor. E eu queria falar uma coisa com você, que eu vou quebrar toda a sua ideia que você tinha, todo paradigma. O amor não é um sentimento. E aí? Você aprendeu a vida toda que o amor é um sentimento, não era? Mas o amor é um caminho que se decide andar. Eu decidi amar o William todos os dias da minha vida. Só Deus sabe. Como é difícil. É como amar o marimbondo. Amor, te amo, é brincadeirinha.
Então, o amor não é um sentimento. Esse negocinho que você lê nos livros de romance, aquelas coisinhas, meu amor, aquela melzinho, nada. Você decide, é decisão. Casou? Agora, paga o preço. Paga o preço para transformar. Paga o preço para... Porque a gente casa querendo mudar o nosso companheiro. Né? O Cláudio Duarte fala assim, né, que o homem casa esperando que a mulher não mude e ela muda. E a mulher casa esperando que o marido mude e ele não muda. Mas você precisa decidir. Eu decido amar o meu cônjuge. Eu decido tentar transformá-lo com amor do que com crítica. Amém? Então, quando você anda pelo caminho do amor, fala assim, quando eu ando no caminho do amor, os frutos serão sempre melhores. Os frutos serão mais doces, porque o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Amém? É assim. Você pode ser a pessoa mais letrada, a pessoa mais estudada, a pessoa com o maior número de diplomas por aí, mas se você não aprendeu sobre o amor, se você não vive nessa estrada do amor, você não sabe de nada. Sinto te dizer, mas você não sabe de nada. Essa é a verdade. E esse pai mostra essas características explícitas do amor de Deus para conosco. Não é verdade? Porque, às vezes, por mais que a gente se julgue melhor do que os outros, não é? Às vezes a gente se acha melhor, não tem paciência com o outro. Ah, não, cansei. Não... Mas esse pai mostra, dia após dia. Porque quantas e quantas vezes Jesus foi lá, bateu no seu coração, e você sempre, né? Porque o amor é paciente. Então, Deus espera pacientemente. Então, esse pai mostra que o casamento que Deus quer é esse. É você decidir. Eu decido fazer a minha parte para que o casamento seja o melhor possível. Porque a gente sabe que lutas vêm. A gente sabe que problemas, gente, todo dia. A partir do momento que você acorda até a hora que você vai dormir, Deus do céu, é um monte de decisão para tomar, é um monte de coisa para fazer, a sua vida não para. Então, se você não decidir trilhar pelo caminho do amor, não tem como. Amém? Não tem como. Então, você precisa amar. Fala, eu preciso amar. Então, esse texto de Lucas nos ensina isso sobre o casamento. Como tem sido o seu casamento? Lá no livro, eu acho que o grupo de vocês está um estudo além do meu, que eu perdi um estudo. Ontem nós falamos de Ezequias. Vocês não falaram de Ezequias ontem, né? Vocês estão um além. Lá em 2 Reis 20, diz que Ezequias estava mortalmente doente, e Deus manda Isaías lá falar com ele. Arruma a sua casa, porque você vai morrer. Não é? Imagina se Deus falasse isso com você. Arruma seu casamento, arruma sua vida, arruma sua casa que eu vou te levar. O texto fala que Ezequias virou a cabeça para o canto, chorou e falou com Deus, Deus, sou seu servo, né? Fiz tanta coisa, não queria morrer agora. Mas Deus tem planos, fala assim, ó, Deus tem planos. Deus tem planos para a minha vida, Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para o seu casamento. E diz que Ezequias ele chorou ali com Deus e Isaías foi embora. Quando Isaías estava um certo caminho, Deus manda ele voltar. Fala com ele agora. Manda fazer isso, dá uma receita para colocar na úlcera que ele estava lá, naquela ferida, e fala assim, eu vou acrescentar 15 anos de vida. Mas 15 anos de vida era o plano de Deus para o rei Ezequias? Fala para mim, você conhece a história? 15 anos de vida a mais era o plano de Deus para ele? Sim ou não? Sim ou não? Depois você estuda, tá? 2 Reis 20, 1, 3 é o texto que eu li. Eu acho que não.
Porque o texto fala que Ezequias temeu ao Senhor, Ezequias levou o povo a adorar ao Senhor, ele restaurou os altares, restaurou os cultos ao Senhor. Então, e Deus acrescentou 15 anos de vida. E nesses 15 anos, Ezequias foi pai de Manassés, um dos piores reis que Israel teve. Levou o povo a pecar, levou o povo a sair da presença de Deus. Por que eu estou fechando essa palavra com esse texto? Esse texto não estava programado, Deus me deu depois. Porque Deus tem planos para nossas vidas, Deus tem planos para o nosso casamento. E quando a gente tenta mudar os planos de Deus, nem sempre coisa boa vai acontecer. Quando Jesus chegou assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É assim que a gente tem que falar. Porque não importa quais sejam os planos de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, sempre será o melhor para nós. Quando eu falei, Deus, se o Senhor tem plano na minha vida, se meu marido está incluído, salva. Deus não demorou muito. E hoje nós estamos aí. Já vivemos tantas coisas. Não mudaria nada. Às vezes uma coisinha ou outra. Mas eu queria fechar essa palavra com isso. Deus tem planos na sua vida. E o que Deus tem para você é o melhor. É o melhor. Mas decida andar por este caminho. Caminho dos planos de Deus. Caminho do amor, caminho do perdão. Caminho do temor a Deus. Amém? Coloca de pé que eu quero orar com você. Segura a mão do teu cônjuge aí. Relembra aí aquele momento, né? Aquele momento que você fez os seus votos, que você prometeu amá-lo até que a morte o separe. Prometeu, não importava se é na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. E saiba que Deus tem plano para o seu casamento. Deus tem coisas grandes para você. Lá em Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem com o coração se imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Essa é a palavra de Deus. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para o teu casamento. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar o vinho novo, trazer vinho novo sobre a tua vida, trazer alegria. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma esses casais em tuas mãos, ó Deus. O Senhor tem conhecido a caminhada, o Senhor tem conhecido as lutas, o Senhor tem conhecido as alegrias. Pai, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os teus planos para a vida deles, que os teus sonhos para a vida deles venham estar se cumprindo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, se porventura, Deus, as armas letais que vêm para destruir o casamento estejam se alojando na vida deles. Pai, nós queremos nesta noite, no poder do teu nome, jogar por terra em nome de Jesus. Nós jogamos por terra a rotina, nós jogamos por terra a falta de compromisso, nós jogamos por terra a intolerância, Deus. Pai, que venha o teu amor, que seja derramada, Senhor, um batismo de amor sobre cada casal. Deus, que o Senhor renove o vinho sobre a vida de cada um. Deus, que esta aliança se solidifique cada dia mais. Que eles venham se amar e se respeitar, como o Senhor os ama, como o Senhor tem planos para eles. Pai, nesta noite, eu quero abençoá-los e abençoo em teu nome, liberando sobre eles tudo aquilo que está no teu coração. Pai, que a tua graça, a tua paz e a tua unção sejam liberadas sobre a vida deles, sobre o lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Você foi abençoado nesta noite? Glória a Deus.